Você sabia que Jesus, ele ensinou, antes dele subir para o céu, ele ensinou os discípulos dele e aquelas pessoas que seguiam ele, que Israel ia acontecer muita coisa ruim. Quando ele subisse para o céu, Israel ia ser destruída. Então toda aquela destruição que teve em Israel, lembra que sobrou só o muro da lamentação, que toda a cidade foi destruída, Israel toda foi destruída. Foi logo depois, não quer dizer logo depois na mesma semana, mas algum tempo depois que Jesus já estava no céu, tinha ido embora. Morreu, ressuscitou, voltou para o céu. E as coisas começou a acontecer. Os inimigos de Deus começou a atacar a cidade, matando todo o povo de Israel. E, inclusive roubou tudo que Israel tinha de ouro, as coisas das igrejas de Deus, roubaram tudo, tirou tudo de dentro. Então, Jesus, ele falava no livro de Lucas 21:20, você já encontra isso. E Jesus, ele falava de tudo que ia acontecer. E ele falava àquele povo que nesse dia que acontecesse essas coisas, ele disse àquelas pessoas assim: quando você vê o exército chegar dentro da cidade, que todo mundo, e aqueles homens vir para cá, tudo armado, vocês fujam. Aquele que estiver no campo, não volte. Aquele que estiver na cidade, fuja para os campos. Não fique na cidade. Porque eles iam matar e destruir tudo que tivesse pela frente. Como eles fizeram isso, todo mundo sabe. Israel foi destruída várias vezes. E eles destruiu tudo. Só ficou o muro da lamentação. E Jesus, ele ensinava isso antes mesmo dele ir para o céu. E ele fala àquelas pessoas que não fique na cidade, que não fique nas suas casas, que não volte para tirar os seus pertences da sua casa. Esqueça tudo, salve sua própria vida. Era isso que Jesus ensinava. Inclusive ele fala que as mulheres que é bom que não esteja grávida naquele dia, porque o sofrimento vai ser grande, que aquelas pessoas vão ter que perder casa, vai perder tudo, vai ficar desamparado. Então é bom que não esteja grávida naquele dia, porque o sofrimento será grande. Para as outras pessoas que não está, imagine para quem carrega um bebê, né? O sofrimento é dobrado. Então foi isso que Jesus estava falando aqui nessa palavra de Lucas 21:20. E ele fala do sofrimento que aquelas pessoas iam passar. E Jesus, ele fala que o povo de Israel seriam massacrados, seriam mortos, seriam destruídos. As únicas pessoas que iam sobrar foram aquelas que conseguiram fugir. E ele falou que aquela cidade seria dominada por os gentios, os inimigos de Deus, né? Aqueles inimigos que matou, que destruiu os apóstolos, que perseguiu Jesus do começo ao fim. E aquelas mesmas pessoas estavam por trás de todos os ataques daquele povo da época de Jesus. E Jesus preparava aquele povo, Jesus ensinava sobre o que vinha sobre eles. E esse versículo que Jesus fala aqui, ele já passou, ele já acabou, ele foi no tempo de Jesus. Essas coisas não acontecerão nos tempos de hoje, porque já passou, já foi passado, tudo isso já foi passado na Bíblia. Foi quando Jesus morreu, foi depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. As coisas ficou acontecendo. Os ataques, o ataque à cidade santa, o ataque às pessoas de Deus, a matança começou muito mais grave, muito mais severa do que antes, porque a ira do diabo era maior ainda. Então ele corria para matar tudo que pertencia a Deus, tudo que se falava do nome de Deus, tudo que era de Deus, ele foi destruindo. E Jesus, antes de subir, ele preparava o seu povo para esses momentos. Aí ele fala isso:
Não sai da sua casa, não quer dizer, não volte para a sua casa quem tiver suas coisas para pegar, não volte para pegar, fuja. Fuja para os montes, fuja para longe. Que as mulheres nesse dia não estejam grávidas, porque o sofrimento vai ser grande. Como que essas mulheres vão correr? Como que essas mulheres vão fugir com o bebê na barriga? Então é bom que não esteja grávida. E ele fala que eles vão matar a espada, eles vão destruir tudo. E Jesus ele falava isso: se cuida, pessoal. Tenha cuidado, porque serão atacados. E os gentios, os inimigos de Deus, passará tempos, que ele não disse o quanto tempo, mas que eles ficariam dentro de Israel, ali, dominando a cidade, até que o tempo deles passasse. É isso que esse versículo fala. Mas tudo isso já... Então, no 25, Lucas 21, 25, ele fala que haverá sinal no céu, haverá sinal na lua, sinal no sol, sinal... quer dizer, coisas que iam acontecer. O mar ia ficar mais violento, mais forte, mais bravo. Muitas coisas desse tipo iria acontecer, como sinal das coisas que ia acontecer, para que as pessoas percebessem quando as coisas iam acontecer. O tempo muda, o tempo fica agitado. É como que fosse um aviso. Um aviso que as coisas não estão certas, que alguma coisa está muito errada. E Deus falava: vocês saberá o tempo, porque essas coisas acontecerão antes. Os sinais viriam primeiro. E aquelas pessoas saberiam o dia que essas coisas mais ou menos aconteceria. Quem tivesse prestando atenção, quem tivesse lembrado, quem tivesse guardado a palavra de Deus na mente, no coração, ia estar lembrando. Quem não tivesse, teria esquecido, seria pego de surpresa. E tudo isso que a Bíblia já fala nesse capítulo, passou, acabou. Foi depois que Jesus subiu para o céu, quando a terra ficou só com os apóstolos, ficou com os discípulos de Deus. E Satanás, no corpo humano, porque ele era humano, ele já tinha matado Jesus, ele já tinha, que foi através dele, né? Foi ele que colocou na cabeça das pessoas a morte de Jesus, e através disso Jesus morreu, até porque não foi assim, porque ele 100% por causa dele, mas ele causou. Mas Jesus veio para isso, claro, que por isso que ele conseguiu, porque Jesus veio para isso, entendeu? Mas acontece que as pessoas, eles deixam se levar pelas mentiras do mal, e ele convencia as pessoas, e as pessoas pediam a morte de Jesus. As pessoas sem conhecimento pediam a morte de Jesus. Que Jesus ainda chegou na hora da morte dele, ele pede ao Pai dele que perdoe aquelas pessoas que são inocentes, porque não sabem o que estavam fazendo. Porque eles estavam pedindo a morte do Todo-Poderoso, sem saber quem era ele. Entendeu? Por isso Jesus pede perdão por eles. Então, aqui no 26, Jesus ele fala que os homens serão abalados, as extremidades da terra será abalada. Porque seria assim, seria cenas de terror. Seria muita morte, muitos crimes, matança total, porque o exército ele estava sendo mandado para destruir todos os inocentes que não fez nada, porque eles eram de Deus, pertencia a Deus, e era para ser destruído. E foi destruído tudo e toda a cidade. Por isso a cidade foi reconstruída, reconstruída, porque quem conhece a história sabe que ela foi reconstruída por causa de guerra várias vezes. E Jesus falou
muitas vezes sobre esses eventos que ia ter e tudo que aquele povo ia passar. Jesus preparava eles para aquilo. E como passou e como aconteceu, eles foram destruídos, todos eles, como está aqui escrito no livro de Lucas 21, 26. E ele foi sendo assim triste, de terror, aonde as pessoas só via destruição de criança, grávidas, idosos, jovens, todo tipo de gente que pertencia a Deus, a Jesus Cristo, eles estavam sendo mortos. E Jesus alertava: fuja, não saia de casa. Não saia de casa, não volte para casa, não volte para pegar nada, não corra atrás de prosperidade, de riqueza, de nada, de bens nenhum. Fuja, salve a sua vida. E muita gente fugiu daquele momento, saíram para outros países, os que conseguiu escapou, que volta depois para reconstruir aquela cidade que tinha sido destruída pelos inimigos de Deus, pelo inimigo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tanto falou para as pessoas que iria acontecer, mas as pessoas às vezes não entendem o que Deus está falando. Mas ele preparava, ele tentou alertar as pessoas do que estava por vir. E tudo aconteceu conforme estava escrito. Aconteceu. O inimigo destruiu tudo.